Sandro Celeste aqui está pedindo para perguntar para você, Vila, sobre a denúncia do Cunha. São dois assuntos distintos. Uma coisa é a questão da denúncia do Eduardo Cunha, outra coisa é as relações entre os estados e a União. São duas coisas absolutamente distintas. Em relação ao Eduardo Cunha, é importante destacar que a sua eleição, a 1º de fevereiro desse ano, foi fundamental para criar obstáculos ao projeto criminoso de poder, independente se ele é bom ou mal. Isso não me interessa. O que me interessa é que naquela eleição, no dia 1, tinha 3 candidatos. O candidato do PT, o Arlindo Quinalha, o Júlio Delgado pela oposição e o Eduardo Cunha. Ele acabou vencendo no primeiro turno. A ação dele na Câmara foi de independência paulatina em relação ao Palácio do Planalto. Vocês lembram o nome do presidente antes que ele? Poucos de vocês devem se lembrar que era o presidente da Câmara. Por quê? Era um pau-mandado do Palácio do Planalto, um petista do baixo clero, inexpressivo, medíocre. Então, em relação à questão do Eduardo Cunha, aí vamos ver o que vai acontecer, quais são as acusações, como é que vai ser a defesa, etc. Tal. Agora, ele hoje é, para o PT, o seu maior inimigo. E o governo tem como perspectiva, o Poder Executivo, destruí-lo. É essa a ideia. E colocar um pau-mandado lá para impor esse projeto tenebroso, criminoso de poder que nos assola desde 2003. Esse é o ponto 1. Ponto 2, que é as relações União-Estados. Né? Na República Velha, os estados tinham absoluta autonomia, era uma federação. A República Velha, né? Até a República Velha, a Primeira República, 1889, 1930. Você tinha uma absoluta independência dos estados. A Constituição do Rio Grande do Sul, por exemplo, era oposta à Constituição Nacional. Era uma Constituição positivista. A Constituição Nacional era liberal. Essa briga, o Rui Barbosa escreveu 300 mil coisas sobre isso e tal. Então, você tinha uma enorme independência. Tanto que a defesa do café, o convênio de Taubaté, foi uma reunião, em 1906, foi feito entre São Paulo, Minas e Rio. Ou seja, não tem a presença do governo federal. Você tinha uma enorme autonomia para os estados. 30 centralizou, porque num país do nosso tamanho, a federação, sem ter uma estrutura histórica de autonomia e de auto-organização, que nós não temos, o governo central é fundamental. Ele que possibilita, inclusive, o exercício, muitas vezes, da justiça no poder local. Né? É aquilo que o Euclides da Cunha, já nos sertões, chamava. Precisamos controlar os senhores do baraço e do cutelo, que são os coronéis. A questão da autonomia para as assembleias legislativas é uma discussão que tem de ser feita na esfera lá do Congresso Nacional. Cabe sim aos presidentes das assembleias encaminharem à esfera adequada. O Congresso Nacional cria-se uma comissão, se discute na Câmara e no Senado. E o senhor Capês fez referência que é bicameral. Nós sabemos que é bicameral. Onde é unicameral? É Portugal. Se ele é a favor, se ele é contra o ser bicameral, propõe uma mudança, que vai ser meio difícil, porque precisava ter uma Assembleia Constituinte para tal. Ou seja, essa é uma questão complicada, que tem de se discutir. No momento de crise é mais difícil discutir. Agora, propõe um documento, encaminha ao fórum. Qual é o fórum? Congresso Nacional.